em dia, né? Bom, primeiro eu quero fazer um comentário sobre uma questão meio curiosa aí, ainda usando um gráfico mais tradicional, que é o gráfico pizza, que todo mundo já sabe fazer tranquilo, né? Que é o seguinte, vocês estão vendo aqui nessa tela dois gráficos, né? Um deles é a divisão por gênero dos casos de Covid em São José dos Campos até final de maio, virada para junho, começo de junho, né? Onde a gente vê uma predominância de casos masculinos, que aparece em verde, essa fatia maior é em verde, né? A torno de 61%, 62% de caso masculino e 38% de mulheres, mais ou menos assim, até o começo de junho, né? E aí, foi nessa época que o comércio reabriu, né? E a gente viu 15 dias depois, houve um empate, agora a gente já está começando a ter uma virada aí, um pouco mais de 15 dias depois da reabertura do comércio, as mulheres passaram a ser maioria. Então, essa fatia roxa, vocês veem no gráfico 2, as mulheres passam a ser 51%. Então, pode estar relacionado realmente com essa questão da reabertura do comércio. Bom, vamos lá, agora para falar da evolução temporal propriamente dita, o que é isso? É aquela evolução de uma variável que a gente quer estudar como varia ao longo do tempo, como que ela muda ao longo do tempo, de um ano para o outro, se for de uma equipe, de uma partida para outra, enfim, posse de bola, né? Ao longo do campeonato, primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo, a gente pode fazer isso, é uma evolução temporal também. Dentro de uma partida, né? Um evento futebolístico, uma partida, ao longo dos 90 minutos, como é que foi a evolução de uma determinada variável que a gente defina, né? E aí a gente usa, para fazer isso, para estudar a evolução temporal, o melhor é fazer gráfico. Né? Muito melhor do que tabela. A tabela fica complicado, porque você vai usar vários valores diferentes de tempo, então é melhor o gráfico. Nos gráficos, a variável independente é sempre no eixo horizontal que ela vai. E nesse caso, variável independente, aquela que não depende da gente, né? E na evolução temporal é o tempo, né? Pode ser minutos, horas, dias, semanas, aí vai depender. Né? Então, o tempo sempre vai ficar no eixo X, no eixo horizontal. Tá? Essa é a variável independente. O que a gente está estudando é alguma coisa, então, que depende do tempo, que muda com o tempo. Muito bem. Os gráficos de evolução temporal têm diferentes formas de gráfico. Inclusive, pode fazer gráfico de coluna também. Mas o mais indicado são os diagramas de linhas, né? São aquelas linhas que você vai acompanhando, vamos se ligando ao longo do tempo, né? Uma linha que vai evoluindo. Os pontos interligados, então às vezes você tem os pontos, um ponto para cada instante, para cada etapa, e aí você liga simplesmente, né? Ou então, o que eu acho mais interessante, que eu vou recomendar e eu vou até mostrar aqui, que são o que a gente chama de diagramas de dispersão. O que é isso? São conjuntos de pontos, que mudam ao longo do tempo, né? Então você tem vários pontinhos em seguida, e você vê simplesmente os pontos, é um jeito que fica simples da gente perceber. São equivalentes, né? É uma questão de estilo, de escolha. Vamos lá. Aqui a gente vai ver alguns exemplos de curvas de evolução temporal, no caso da Covid-19, no município de São José dos Campos, né? E aí eu vou pedir para vocês repararem nas setinhas que estão colocadas nos gráficos. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Então, aqui, a gente tem esse aqui, primeiro, o número de óbitos, tá? Em função do tempo. Então, ali no eixo X, são dias, né? Está marcado de semana em semana, tá? Um dia por semana, então, de 7 em 7 dias, está subindo ali embaixo, e a gente vê como é que está a evolução do número de óbitos. Repara nessa setinha aí, que ela está marcando aí, ela está perto do 40, um pouquinho antes do 40, né? No eixo vertical, seria a frequência absoluta, um número total. Muito bem. Tem um outro aqui, que são os casos acumulados, né, de Covid-19. Essa curva, repara na escala vertical que já está grande, né, está chegando em 2.500 ali, né? E, de novo, no eixo horizontal, a gente tem os valores por semana, né, por dia da semana, mas são a cada 7 dias você coloca lá, então você vai vendo semanalmente, né, como é que está evoluindo isso. Essa é uma curva polida que a gente fez, e está aí, e tem a setinha ali mostrando uma data específica, começo de junho. Né? Muito bem, que nessa data, nessa aqui a gente vê que está perto de 1.000, pouco menos de 1.000 casos nesse momento aí.
Aqui a gente vê os casos diários. Então, aqui não é número acumulado. É somente os casos registrados naquele dia específico. Então, a gente vê que no início, nas primeiras semanas, ia bem pouquinho, tal, começou a aumentar. Aí, até a final de maio já estava maior, deu uma pequena queda. Aí tem uma seta que indica, né, os primeiros dias de junho. E aí fica mais bagunçado, como vocês estão vendo, sobe, né? E fica mais espaçado. Então, eu acho interessante ver os gráficos da evolução temporal na forma de diagrama de dispersão, os pontos, né? A gente percebe bem o que acontece. E esse último aqui é um gráfico, vou colocar assim, que é a taxa de crescimento dos casos totais, né? Então, significa não só o número de casos está aumentando, como a taxa de aumento está aumentando, né? Então, eles estão crescendo cada vez mais, vamos dizer, mais rápido, né? E ali, de novo, a gente tem essa mesma data que foi marcada em todos os gráficos, está ali marcada nesse aqui também, né? Então, a gente percebe. Esse aqui é um gráfico que foi produzido, no Covid Accelerometer, que é um site que foi criado durante a pandemia e que tem várias línguas. Você pode entrar lá, você pode subir ali os arquivos do Excel, um eixo de tempo e um eixo da variável que você está estudando, número de casos por dia, que é o que a gente está vendo, e aí eles fazem a conta, mostra o gráfico, é interessante, né? E as setas que a gente mostrou aqui, o que vocês conseguem perceber? Dá para ter alguma ideia? O que será que é isso? O que vocês acham que significam aquelas setinhas vermelhas que a gente colocou? Alguém teria alguma ideia? O que pode ser aqui? O período que o período que iniciou a flexibilização. Exatamente. É exatamente isso. Ó. As setas indicam a data em que o comércio foi reaberto, na verdade, né? E a gente viu fotos no jornal, aquela coisa do calçadão, principalmente, né? Impressiona e tal. Então, assim, eu falei, eu vou terminar aqui, eu não quero nem fazer conclusão nenhuma, é para vocês pensarem, né? Vamos olhar rapidamente, só para a gente voltar aqui, ó, passar de novo, ó. Tá vendo aqui? A gente tinha próximo de 40 óbitos, a gente está com 85, por aí, 86. Né? Olha, esse dobro, né, em apenas coisa de 20 dias. Aqui os casos acumulados eram 960, mais ou menos, perto de 1.000, agora já está indo para 2.500. Né? Aqui os casos diários, né? Então, cada dia estava na faixa de 40 casos, agora a gente teve um ponto ali muito alto, está na faixa de 120, 110, mais de 100 casos por dia.